Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Muito bem. Quando eu era um pecadorzinho, aí realmente eu fui batizado aqui, não por livre e espontânea vontade. Hoje eu sou um pecadorzão, então... bons momentos vivi em Alegrete, mas não me recordo de muitas coisas, porque eu era muito pequeno ainda. Vivi aqui até os meus 5 anos de idade. Foi um dos primeiros ministérios do meu pai aqui no Rio Grande do Sul. Mas tenho boas recordações e lembro de muita gente querida, que fez parte da vida da minha família. Eu estou com a minha esposa, a Priscila, e 2 pecadorzinhas que estão ali, espero que estejam ali dentro. E tem um novo integrante aí, o Benjamin, de 3 meses, que espero que esteja dormindo também. Então, é uma alegria estarmos aqui. Agradeço muito o convite. E se tem uma coisa que eu amo é compartilhar da palavra de Deus. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. O segundo evangelho ali do Novo Testamento, o livro de Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2. Amém? Vamos ler então. Diz assim: Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do outro lado, nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela Tua graça derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque em Ti nós temos perdão para os nossos pecados. Obrigado, Deus, porque em Ti nós temos salvação genuína, Pai. Te peço, Deus, que tire, Deus, tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção, o nosso foco daquilo que Tu tens a nos dizer essa noite, Pai. Que a Tua palavra, Deus, ela se faça presente, viva, Deus, e seja uma palavra, Deus, que transforme as nossas vidas, Deus, conforme o Teu querer, Pai. Perdoa, Deus, nossos pecados e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Esse aqui é um dos textos que eu
mais gosto. E eu acho que esse texto aqui ele traz muitas camadas, muitos ensinamentos interessantes. O livro de Marcos, nós temos 4 evangelhos. Os evangelhos eles contam acerca de Jesus. Eles contam acerca da vida de Jesus. Marcos, desses evangelhos, é o mais objetivo, ele é o mais curtinho. Muitos acreditam que Marcos serviu de base para os outros evangelistas escreverem os seus evangelhos e os seus relatos acerca de Jesus. Marcos é aquele bom aluno que fez o trabalho primeiro, sabe? E aí os outros alunos não sabem muito bem como começar o trabalho e pede para aquele aluno que foi o primeiro: você me empresta só um pouquinho para me dar uma olhadinha como é que você fez? Então, muitos acreditam que Marcos é a fonte Q, né? Foi o primeiro evangelho a ser escrito e os outros se inspiraram nele. Só que cada evangelho tem a sua percepção e o seu olhar acerca de Jesus. Cada um tem um público-alvo, o qual ele se inspirou para transmitir o evangelho. Marcos é um evangelho de ação. Ele não para. Se você ler o primeiro capítulo de Marcos, você vai ver que ele usa, e todo o livro de Marcos, ele vai usar palavras como e logo em seguida, imediatamente. No primeiro capítulo, você vai ter, por exemplo, um dia de Jesus. Você vai ver que Jesus não parava. Jesus ele começa lá ensinando, expulsando demônios, curando. De repente ele vai para outro lugar imediatamente. Jesus não parava. E Marcos ele é assim, ele é da ação. Ele é conhecido também como o Evangelho dos Milagres. O foco dele é em mostrar os milagres de Jesus. Então, o Evangelho de Marcos é um evangelho muito legal, muito bacana. Te recomendo a ler totalmente esse livro. Essa história aqui é uma história interessante, um fato, né? Eu falo história, mas é um fato aqui de um dos milagres que Jesus realizou. E ele é um pouco diferente. E Jesus, ele era muito criativo. Ele não curava as pessoas da mesma maneira. Ele sempre usava de métodos diferentes. E aqui há essa questão da casa. Jesus cura uma pessoa dentro de uma casa. E no relato que a gente leu aqui, essa casa estava amarrotada de gente. Muita gente nessa casa. E foi tão difícil chegar até a presença de Jesus, que esses homens aqui tiveram um trabalho, uma criatividade de colocar esse homem pelo telhado, abriram um espaço ali no telhado e levaram esse paralítico até os pés de Jesus. Mas o primeiro capítulo já nos ensina algumas coisas. Primeira, é a cidade onde Jesus estava. Jesus, aqui o texto vai dizer, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Provavelmente, não é 100% de certeza que nós temos, mas muitos vão acreditar que essa casa não era qualquer casa. Era a casa que Jesus tinha ali como residência em Cafarnaum. Cafarnaum foi uma das cidades em que Jesus mais realizou milagres. E aqui Jesus estava voltando de uma temporada como se fosse uma temporada que ele teve na Galileia, onde ele foi pregando, ensinando, fazendo milagres. E aí o texto vai dizer que ele retorna para Cafarnaum, onde ele tinha ali se estabelecido e tinha ali como residência. Quando ele vai fazer essa viagem missionária pela Galileia, ele não era tão conhecido. Agora, quando ele retorna, o fato da sua casa estar cheia, amarrotada de gente, mostra o quanto as pessoas já viam que ele era diferente, que ele era especial. Então a multidão estava lá para quê? Cada um buscando um motivo específico. Cura, alguma palavra de incentivo, uma palavra especial do mestre.
Mas essa cidade, ela nos ensina uma coisa já de imediato. Cafarnaum, ela vai ser citada por Jesus lá no livro de Mateus, capítulo número 11. E Jesus vai dizer lá em Mateus, capítulo número 11, que Cafarnaum, ela iria descer direto para o inferno. A cidade, uma das cidades em que Jesus mais fez milagres. Era a cidade que iria descer direto para o inferno. Cafarnaum, ela foi lembrada como uma cidade incrédula. Uma cidade onde teve milagres, mas não houve arrependimento. Jesus vai dizer ainda palavras mais fortes, que ele iria ter mais misericórdia de Sodoma. Lembram-se de Sodoma? Sodoma e Gomorra? Ele iria ter mais misericórdia de Sodoma do que de Cafarnaum. E Jesus vai dizer que se os milagres que tinham sido feitos em Cafarnaum fossem feitos em Sodoma, Sodoma estaria em pé até hoje. Ou seja, desde o início desse texto, Jesus nos ensina uma coisa muito importante. Às vezes a gente está atrás dos milagres de Jesus. Milagres de Jesus que possam acontecer na nossa vida não significam que o nosso coração é um coração salvo e arrependido. Não significam, milagres não significam que nós temos uma vida eterna com Jesus. A cidade onde mais aconteceram milagres desceu direto para o inferno. Às vezes a gente fica caçando, né? Nós somos caçadores de milagres, né? De experiências, de sensações. A gente quer coisas, experiências místicas, sensoriais. A gente quer ver coisas fora do comum acontecerem. Mas Jesus vai nos ensinar nesse texto que o que nós temos que prestar atenção, o foco do nosso olhar, da nossa mente, do nosso coração, deve ser um coração arrependido, um coração que tem fé em Jesus. Não peça que Jesus faça um milagre para alguém querido que você ama tanto conhecer a Jesus. Não significa que ele ver o milagre vai fazer dele um coração prostrado, um coração arrependido. Você tem que pedir que Jesus, através do seu Santo Espírito, quebre corações duros e orgulhosos. Quebrante corações que estão mergulhados no pecado. Talvez você aqui nessa noite já tenha presenciado e visto inúmeros milagres e o seu coração continua duro. Você sabe qual era o propósito dos milagres de Jesus? E esse texto vai nos ensinar. O propósito do milagre de Jesus é apontar para algo muito maior. A nossa salvação. A salvação dos nossos pecados. Nós vamos chegar lá. O que esse texto mais me chama a atenção é a ação desses homens. A Bíblia ela vai ter vários textos lindos que vão retratar a igreja de Jesus. O que é verdadeiramente a igreja. Vai usar analogias profundas. A igreja de Jesus é tratada como sendo o próprio corpo de Deus, né? Onde o cabeça é Jesus. E nós somos um corpo, cada um é um membro que está conectado a Ele. Outra analogia que Jesus vai usar é o quê? Família. Saiba de uma coisa, né? Que às vezes a gente menospreza o valor da família de Jesus. Talvez lá no céu você, infelizmente, todos nós, não veremos muitos familiares. Talvez componentes da nossa família mais próxima. Mas lá no céu nós veremos todos aqueles que são nossos irmãos em Cristo e estão conectados pelo sangue de Jesus. Família é outro termo profundo que Jesus vai
mostrar a importância da igreja. E para mim, nesse texto aqui, Jesus desenha o que é uma família, o que é um corpo, o que é uma igreja. Características de uma multidão. Você já esteve presente em uma multidão? Você já participou, já foi a algum show, algum espetáculo? Você já teve que pegar um metrô numa cidade grande? Não sei se aqui em Alegrete tem metrô. Se aqui acontecem shows, eventos de lotar a praça pública. Eu estou zoando, mas a minha cidade é igual. Né? Nós somos farinha do mesmo saco. Mas na multidão, não sei se você já esteve no meio de uma multidão, a multidão nos transforma. Nos faz fazer loucuras. A multidão nos faz cometer atrocidades. E a multidão é caracterizada por alguns aspectos. As pessoas que estão na multidão só estão pensando em si. São egoístas, são egocêntricas. A multidão impedia pessoas que necessitavam ver Jesus de chegar até Jesus. Eu lembro do primeiro show que eu fui assistir há muito tempo atrás, do Oficina G3, Santa Maria. Eu fiquei numa fila enorme, a gente saiu de Livramento, numa caravana, num ônibus, para assistir um show lá em Santa Maria, do Oficina G3. E eu lembro que, inocentemente, eu entrei dentro daquele ginásio com um pequeno, grande objetivo. Chegar até a frente do palco. Esse era o meu objetivo. Fracassei durante a noite toda. Quanto mais eu tentava, eu ia pulando, né, tentando ganhar espaço. De repente, quando eu vi assim, agora que eu vou, quando eu vi, vinha um cotovelo na minha cara. Quando eu vi, vinha o outro empurrando. Era uma coisa, porque cada um estava pensando em si. Esses homens aqui, eles eram anônimos. A gente não sabe os nomes desses homens. A igreja, em sua maioria, é composta por anônimos que não pensam somente no seu umbigo. Em nenhum lugar na Escritura vai dizer para você pensar em si mesmo. Sabe por quê? O fato de sermos pecadores já nos consome muito e faz com que a gente já pense demais em si próprio. O mandamento de Deus, ele é bem claro. Que nós devemos amar a Deus de todas as nossas forças, de todo o nosso fôlego, e amar o próximo como a si mesmo. Então não é para a gente amar a si próprio, é para a gente amar o quem? O próximo. Deus vai dizer também que se você diz que ama Ele, que você não vê, e não ama o seu irmão, que você vê e está próximo a você, você não ama Deus, você é um mentiroso, você é um hipócrita. Características desses irmãos que refletem a igreja verdadeira de Jesus. Preocupadas com o outro, preocupadas com o próximo, dispostos a se sacrificarem. Eles poderiam ter chegado ali na beira da casa e ter falado assim: pá, paralítico, tentamos, mas não vai dar. Não vai dar, olha aí, cara. Não dá. Vamos para casa. Outro dia a gente volta. Não. Esses homens, eles estavam convictos. E uma outra prova que esses homens eram cristãos, que eles eram a igreja, que Jesus vai dizer que eles tinham o quê? Fé. Aqueles homens eram movidos pela fé. Não foi um obstáculo, não foi uma dificuldade que fez com que eles abortassem a missão deles. Qual era a missão deles? Conduzir pessoas até Jesus. A missão da igreja, a nossa missão, a sua missão como igreja é conduzir pessoas até Jesus.
você não faz milagres, você não transforma vidas, mas nós conhecemos o caminho, nós conhecemos aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos, que faz milagres, que traz mortos à vida. Nós sabemos o caminho. Então a nossa missão é conduzir pessoas até Jesus. Esses homens estavam dispostos a servirem a Jesus. A igreja verdadeira de Jesus não é um lugar que você vai para assistir. Talvez você tenha sido em algum momento da sua vida mal ensinado. De achar que a igreja é um lugar que você vai, senta e assiste um culto, um espetáculo, uma apresentação. Não, meu amigo. A igreja é um lugar de pessoas salvas, regeneradas por Jesus, que têm a presença do Espírito Santo de Deus e que estão dispostas a servir a Deus com a sua própria vida. Estão dispostas a servir a Deus com todo o seu fôlego, com todo o seu empenho, com todos os seus dons, com todos os seus talentos. Dispostas a fazer da vida uma adoração. A adoração que nós fazemos aqui, juntos como igreja, é o nosso culto público. Ela deve ser um megafone de algo que nós já temos vivido lá fora. É lá fora que a gente é a igreja. Conduzindo pessoas até Jesus. A igreja não é um lugar para a gente se sentir bem. A igreja não é um lugar para a gente se sentir confortável. Para a gente sentar, assistir um espetáculo e ainda ficar dizendo que está bom ou que está ruim. Hoje estava fraco. O cara lá desafinou 2 vezes. Condicionado. Pô, frio desse, não ligaram nenhum ar-condicionado. Pô, aí não dá, né, cara? Não dá. A cadeira, eu vou falar para o pastor, estamos em pleno século, sei lá qual século, e não tem uma cadeirinha acolchoada. Uma vez eu fui numa igreja grande, assim, toda estilosa, assim. Eu nunca fui nem num cinema tão confortável como aquele. Era acolchoado, acho que a cadeira até reclinava. Só faltava um porta-copo ali. Se tivesse um porta-copo, ia ficar top. Quanto menos conforto nós tivermos, melhor. Porque senão a gente vai o quê? Se acomodando, se conformando, esquecendo da nossa missão. Missão como igreja, que é o quê? Levar pessoas até Jesus. Pessoas que estão doentes, pessoas que estão... Sabe aonde ficava? A gente não sabe como esses homens encontraram esse paralítico. A gente não sabe se esse paralítico era amigo deles. Provavelmente esse paralítico se encontrava à beira de uma estrada. Ele era um marginalizado. Doenças como essa que o paralítico tinha, essa limitação, eram vistas naquela sociedade como maldições, fruto de pecados que ele pudesse ter cometido contra Deus. Então essas pessoas eram marginalizadas. Os leprosos eram expulsos da cidade. Viviam longe da cidade e eles não podiam trabalhar. Eles viviam à mercê das esmolas que eram doadas, que eram jogadas ali na beira da estrada. E esses homens, eles rompem todos esses empecilhos, todas essas barreiras, se colocam ali numa posição de vulnerabilidade, porque amar alguém é se colocar numa posição de vulnerabilidade, é se expor. Entenda uma coisa, eu falo isso lá na igreja. Eu vou falar aqui para vocês também. Acredito que o Herter pense assim também. Aqui é um lugar de pessoas que reconhecem que são pecadores. A diferença de nós para as pessoas que não estão nas igrejas louvando a Deus é porque as pessoas não reconhecem que são doentes e que têm pecados. Isso aqui é um lugar de pessoas imperfeitas, pecadoras. O único perfeito aqui é Jesus Cristo.
Ou seja, em algum momento aqui, quando nós estivermos nos colocando numa posição de vulnerabilidade para amarmos uns aos outros, nós vamos nos expor e nós vamos ser o quê? Machucados. Para todo mundo que chega lá na igreja eu falo, em algum momento eu vou machucar você. Eu sou pecador, eu não sou perfeito. Às vezes sem querer, ou uma atitude minha, uma fala minha vai machucar o seu coração. Agora, eu estou te dizendo isso que é para você não olhar para mim e para o meu desempenho, porque senão você vai se frustrar. Nós devemos olhar para quem? Para Jesus. É Ele que cobre os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dores, os nossos pecados, com o seu sangue derramado na cruz. Entenda isso. Nós somos pecadores, em algum momento nós vamos machucar um ao outro. Você conhece o bichinho chamado porco-espinho? Porco-espinho, ele tem espinho. Importante essa informação. Uma informação muito importante, que quando o porquinho-espinho nasce, ele nasce com espinho. Porque ele é um porco-espinho. E aí, o porquinho-espinho não nasce num apartamento, ele não nasce numa casa quentinha, embaixo de um fogão a lenha, ele nasce na natureza. E aí o grande desafio dos porquinhos espinhos e da mãe porca espinho, não sei se é assim que se pronuncia, se tem algum professor de português aí, releve. O objetivo dele, sabe o que é? É tentar encaixar os espinhos um do outro para que um espinho não fira o irmãozinho. Porque se ferir muito, se machucar muito, o irmãozinho vai o quê? Vai morrer. Nosso objetivo aqui é esse como igreja. É tentar se acomodar. É tentar ali, desviar nossas falhas, o nosso mal, tentar ser... Por isso que um salvo por Jesus, ele vai frutificar. Ele vai frutificar o quê? O fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o quê? Amor. Então a gente tem que frutificar para que esse espinho ele vai sendo cortado, vai sendo retirado, para que a gente possa viver intensamente como uma família, uma igreja salva por Jesus. Amém? O chamado de Deus nesse texto aqui para você hoje é que você entenda que igreja não é um lugar, é ser. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Onde nós estivermos aqui em Alegrete, já estou até mexendo no alegretense. Eu que pensava que conhecia o canto alegretense de cor. Descobri que eu só sei o refrão. E vindo para cá de Rosário, né, quem vem de Rosário no final da tarde, tem umas placas com os trechos do canto alegretense, né? Todo ele, né? Eu ia falando para a Pri assim, olha ali, aquele é o canto alegretense. Aí passava outra placa, não, acho que não é mais não. Agora mudou de música. E ela assim, não, todo ele é alegretense. Mas que legal, uns versos bonitos aí. Vou ter que escutar de novo. Meus irmãos, esses homens, eles fazem o papel de igreja, de levarem uma pessoa até Jesus. Você tem orado por alguém? Começa pela oração. A gente tem que orar. Se você ler o Pai Nosso ali, o Pai Nosso ele não está voltado para dentro, ele está voltado também para fora. É uma oração congregacional. Não é Deus meu, é Pai Nosso. Perdoa não os meus pecados, perdoa os nossos pecados. Você tem orado por alguém? Para que Deus já vá quebrando aquele coração duro, orgulhoso. Peça a Deus que te dê oportunidades de ser um instrumento dele para levar pessoas até Jesus. Mas, pastor, eu sou novo ainda, eu não entendo muito do Evangelho, eu não entendo muito da Bíblia. Esses homens falaram alguma coisa? Eles não eram maduros, talvez, mas eles levaram até Jesus. Você não confia nesse lugar? Você não confia nessa igreja? Traga pessoas até
um ambiente, um lugar onde a palavra de Deus vai ser exposta a elas. Onde a palavra de Deus vai ser pregada. E a Escritura vai dizer que a palavra de Deus nos regenera, é instrumento de Deus para a salvação. Que a gente possa trazer mais e mais pessoas. Agora eu já vou te dar uma deixa, não vai ser fácil. Você vai convidar uma vez, a pessoa vai te prometer que vai vir e vai aparecer na hora, ela não vai vir. Sabia? Isso é muito comum, sabia? Não vai acontecer só uma vez, vai acontecer várias vezes. Aí ela vai usar de inúmeras desculpas. É tão difícil, gente. Você sabe que acontece muito nesses casos, é que a pessoa sempre vai receber uma visita que chega na hora do culto. Não sei se vocês já ouviram isso, às vezes acontece com a gente, né? Comigo não, que eu sou pastor, eu tenho que estar lá. Se aparecer visita lá, eu falo, eu estou indo para a igreja. Quer ficar em casa, fica. Acontece isso, você sabia? As pessoas, elas precisam ser carregadas. Elas estão cobertas pelo pecado, elas não enxergam a mesma coisa que a gente enxerga. Os ouvidos estão tampados. Por isso que nós temos que expor essas pessoas na presença de Jesus, para que Jesus faça o milagre. Você sabe qual foi o maior milagre que Jesus fez aqui nesse dia? Sabe qual foi o maior milagre? Às vezes a gente acha que o maior milagre que Jesus fez nesse dia foi a cura da paralisia. É fazer um paralítico andar. Não. Esse não foi o maior milagre. O maior milagre, o maior presente que esse paralítico recebeu nesse dia foi ter os seus pecados perdoados. Jesus curou esse paralítico da sua enfermidade física para mostrar a todos naquele lugar. Ele falou a linguagem do homem, que para nós o que mais espanta, o que mais impressiona é a cura física. Jesus mostrou para todos ali: eu quero que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, para salvar vidas. Os milagres de Jesus, eles sempre vieram para apontar, para testificar que Jesus era filho de Deus. A galera ali estava falando assim, quem é você para perdoar pecados? Por acaso você é Deus? E Jesus faz o quê? Sim, eu sou. E eu vou provar para vocês. Os milagres de Jesus apontam para algo muito maior. Quando Jesus faz milagres na sua vida, na nossa vida, eles não terminam por aí. É uma prova de algo muito maior que Jesus fez por nós. Os milagres que Jesus faz na nossa vida e continuará fazendo, eu não duvido que Jesus é capaz de fazer inúmeros milagres até hoje. Ele continua fazendo milagres. Mas Ele está apontando, Ele está nos lembrando e apontando para a cruz, dizendo: eu vim para esse mundo não para me limitar a curar pessoas, e sim para te salvar da condenação eterna, para tomar o teu lugar na cruz, para perdoar pecados. Foi para isso que eu vim. Os milagres apontam para algo muito maior. Você já reparou nos evangelhos que em alguns momentos Jesus ele fala para as pessoas que eram curadas assim, não sai espalhando, falando para todo mundo? Você já reparou isso? Um dos objetivos de Jesus fazer isso, e ele vai fazer muito isso quando ele está chegando ali no caminho final da cruz, é para as pessoas não confundirem e acharem que ele tinha vindo só para isso. Às vezes a gente acha que Jesus veio nesse mundo e que Jesus serve para nós nesse mundo só para nos curar, só para nos dar uma vida financeira melhor, só para restaurar os nossos relacionamentos. Isso é
migalhas do Evangelho. Você precisa entender que o maior milagre, o maior de todos, é o perdão pelos nossos pecados. É a cruz, é o sacrifício de Jesus ali na cruz. Não viva de migalhas. É muito comum as pessoas virem até Jesus, e eu não condeno, porque todo mundo vem até Jesus por inúmeros motivos. Ninguém vem direto assim para Jesus porque quer o perdão dos pecados. Nem sabe disso, nem conhece isso. Sabe por que eu ia na igreja quando era pequeno? Porque eu era obrigado. Filho de pastor, morava do lado da igreja, sempre morei do lado da igreja. Aqui eu morei do lado da igreja. Não tinha casa pastoral quando eu morei aqui. Né, José? Não tinha, né? Não tinha. Senão eu ia morar. Só que eu não ia morar do lado, eu ia morar atrás, em cima ainda. Eu vivia minha vida toda do lado da igreja. Filho de pastor. Então eu ia na igreja por quê? Porque eu era obrigado. Eu já conheci pessoas que foram para a igreja porque tinham fome. Sim, tinham fome, eram carentes, tinham necessidades básicas e a igreja sempre se mostrou muito generosa. E está certo, é válido. Eu já conheci adolescente, jovem que foi para a igreja porque queria arranjar uma namorada. Vice-versa, um namorado. Mas sabe qual é o motivo que mais atrai as pessoas até a presença de Jesus? A dor. A dor, a enfermidade. Um autor que eu gosto muito, C.S. Lewis, vai dizer que a dor é o megafone de Deus. E a gente vem, é válido isso. Só que eu quero te dizer uma coisa. O motivo que nos traz até Jesus é a porta de entrada. É para nos expor a algo muito mais profundo. Jesus está dizendo para nós assim, eu não quero só te curar dessa enfermidade. Eu não quero só restabelecer os teus relacionamentos familiares. Eu quero te dar uma vida eterna ao meu lado. Eu quero te salvar de algo que vai te levar para a morte. Eu quero te salvar de algo que não tem solução em lugar nenhum nesse mundo. Só há a solução em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro lugar que nos dê paz com Deus, que nos cure de uma enfermidade que a gente dá vários nomes nessa sociedade atual aí. Cura interior, vários, vazio. Isso aí se chama uma coisa bem simples. Ausência de Deus, ausência de Jesus. Não é louco de se imaginar que esse homem aqui, que era paralítico, depois de ter recebido a salvação e o perdão dos pecados, o Espírito Santo de Deus, e ter entendido a sua condição, e ter entendido o tamanho da graça de Deus que foi derramada sobre a sua vida, não é louco de se imaginar que esse homem agradeceu por ter tido paralisia. Porque foi através da dor, da paralisia, que ele encontrou a Jesus. Você já ouviu em algum lugar, ou já aconteceu com você, que ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor? Eu já conheci inúmeras pessoas que agradeceram pela dor. Porque a dor foi o caminho, foi o motivo que expôs elas a Jesus, que levou elas até o lugar onde o Evangelho foi pregado. E lá ela entendeu que a cura maior que ela precisava era do coração. Só que, só para corrigir, sempre é pela dor. Sempre é pela dor. A diferença é que às vezes Deus vai usar da dor física. Mas nos rendermos diante de Deus,
negarmos a si mesmo, que é o convite de Jesus, é muito doloroso. É muito doloroso. É uma luta diária, uma batalha diária. Não é todo dia que a gente quer orar. Se tem uma coisa que é difícil é orar e ler a Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Você acredita que tem gente que tem disciplina para acordar cedo e correr no inverno na rua, 5 horas da manhã todo dia? Mas tem uma dificuldade de ter um devocional e uma oração? Você já reparou o quanto é difícil ter uma disciplina de oração? Ou é só comigo? Ou vocês estão sempre 100%? Como é difícil, né? E é algo que nos traz para perto de Deus, nos deixa íntimos de Jesus. É um Deus, meus irmãos, que cura, é um Deus que faz milagres, é um Deus que nos dá uma vida eterna e mais, quer viver ao nosso lado para todo o sempre. A eternidade não começa depois da morte. Sabe quando começa a eternidade? A partir do momento em que nós cremos que Jesus Cristo é o nosso único e fiel Salvador. É a partir desse momento que se inicia uma eternidade não solitária, não egoísta, mas uma eternidade ao lado de Jesus. Qual foi o motivo que te trouxe até esse lugar? Qual foi o motivo que Jesus usou para que você ouvisse do Evangelho? Tem muitas pessoas que vêm pelo motivo e vão embora com o seu motivo, se contentam com as migalhas. Nunca vou me esquecer uma vez, eu estudei num seminário no Rio de Janeiro, e eu estava indo para um curso que eu estava fazendo num lugar muito agradável, chamado Madureira. Quente, 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 quente. Não gosto nem de lembrar que eu já fico suando aqui. Meu Deus. Aí eu pegava um ônibus lá e o ônibus demorava para chegar. E aí eu lembro um dia que eu estou indo assim, comecei a ver uma fila. Uma fila. E aquela fila não parava, Olha, deve ter andado ali uns 20 quarteirões, eu não estou exagerando. Aí, de repente, o ônibus passou na frente de uma igreja famosa por oferecer milagres. Aquela igreja, naquele dia, esteve lotada de pessoas que estavam atrás de Jesus por um motivo. Foram buscar algo pessoal, particular. E essas pessoas, meus irmãos, saibam de uma coisa. E o nosso IBGE está aí para... É o IBGE que faz as pesquisas todas, né? O IBGE, a cada ano que passa, diz lá que só aumenta o número de cristãos, né? Evangélicos. Isso é uma mentira. Se o nosso país tivesse realmente um número tão grande de cristãos verdadeiros, ele não estava na situação que estava. As igrejas estão cheias de pessoas que querem algo de Deus, algo pessoal, particular. Migalhas. A mensagem final que eu quero que a gente reflita nessa noite. Não viva das migalhas de Jesus. Jesus não quer um pedacinho do teu tempo, não quer um pedacinho da tua vida. Jesus quer transformar a tua vida por inteiro. E Ele sabe melhor do que todos nós quem nós somos e do que nós precisamos. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. O nosso olhar,
é muito materialista, o nosso olhar é muito egoísta. E às vezes a gente demora muito para olhar para onde nossos olhos nunca deveriam tirar a nossa atenção, o nosso foco, que é a cruz de Jesus. Não deixe nunca na sua vida de contemplar a luz, a cruz de Jesus. Nós não estamos aqui porque nós precisamos de algo para nós. Nós estamos aqui porque nós queremos adorar aquele que entregou a vida do seu único filho ali na cruz. Aquele que deu o que tinha de melhor para curar as nossas feridas. Isaías 53 vai dizer que Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores, levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si a ira de Deus, para que hoje todos nós possamos estar aqui reunidos como igreja, em uma só voz e um só louvor, para entregarmos o louvor, que é uma adoração. E nós não estamos aqui para conquistar a salvação, nós estamos aqui para agradecer a salvação que Cristo nos deu. Não deixe de contemplar a cruz. Quando estiver fraco, quando estiver abatido, quando estiver precisando de um milagre, sabe para onde se deve olhar? Para a cruz de Jesus. A cruz de Jesus, que nos traz direção, nos dá razão de viver. Não tem nada na palavra de Deus que não tenha solução para a nossa vida. E todas essas soluções passam por onde? Pela cruz. Amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado, Deus, pelo Teu perdão, ó Deus, derramado ali na cruz por nós, ó Pai. Obrigado, Deus, porque Tu fizeste algo por nós, ó Deus, que é impossível a nós, ó Pai. Obrigado, Deus, porque Tu, ó Deus, fizeste algo, ó Deus, que não é possível a nós, ó Pai. Tu nos deste algo, ó Deus, que não é possível encontrar em lugar nenhum aqui nesse mundo, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque Tu, ó Deus, mesmo não tendo visto, ó Deus, merecimento em nós, ó Pai, Tu entregaste, ó Deus, a vida do Teu Filho amado ali na cruz, ó Deus. Obrigado, Deus, porque o maior milagre que Tu fizeste nas nossas vidas, ó Pai, foi, ó Deus, o perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Foi a vida eterna, ó Pai. Foi a reconciliação com Deus, ó Pai. Graças a Teu sacrifício, ó Pai, nós temos paz com Deus. Nós podemos ter paz, ó Deus, nos nossos relacionamentos, ó Pai. Nós temos, ó Deus, para quem olhar, ó Deus. Nós temos, ó Deus, em quem confiar, ó Pai. Num mundo, ó Deus, de desconfiança, ó Pai, num mundo, ó Deus, hostil, num mundo depravado, Deus, nós temos em quem confiar, ó Pai. Nós temos onde firmar a nossa esperança, Pai. E a Tua esperança, Pai, é uma esperança que é certa, Pai. É uma esperança que é certa, Pai. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar a nossa vida em Ti, ó Pai. Obrigado, Deus, porque nós podemos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, ó Pai. Obrigado, Deus, porque Tu nos perdoa, ó Pai. Tu estás sempre disposto, ó Pai, a restaurar, ó Deus, um coração arrependido, ó Pai. Te peço, ó Deus, que Tu esteja, ó Deus, sondando corações nessa noite, ó Pai. Eu não sei qual é o motivo, ó Deus, que traz, não sei qual é o motivo, ó Deus, que tem colocado pessoas aqui nesse lugar, ó Pai. Mas que esse motivo, ó Deus, possa ser apenas, ó Deus, o início, ó Pai,
a entrada, ó Pai, a uma conversão genuína e verdadeira, ó Pai. Possa ser o início, ó Deus, de um coração regenerado, transformado por Ti, ó Pai. Um coração disposto a Te servir, ó Deus, um coração disposto a viver eternamente contigo, ó Pai. Nos fortaleça, ó Pai. Nos dê força, ó Deus, em meio às nossas fraquezas e às nossas derrotas diárias, ó Pai. Que nós possamos contemplar a Tua graça e a Tua cruz na nossa vida ordinária, ó Pai. Que nos detalhes da vida, ó Pai, no nosso dia a dia, nós possamos sempre nos lembrar, ó Deus, do maior presente que Tu nos deste ali na cruz, ó Pai. Que nós possamos lembrar, ó Pai, da verdadeira cura, da verdadeira salvação que toda a humanidade precisa, ó Pai. Nos encoraje, ó Pai, para que nós possamos sair da nossa zona de conforto, ó Pai. Sabedores, ó Deus, do que Tu fizeste, ó Pai. Tendo, ó Pai, entendimento, ó Deus, da regeneração que Tu tens feito no nosso coração, ó Pai. Nós possamos ter uma vida disposta a Te servir, ó Pai. Nós possamos, ó Deus, estarmos dispostos, ó Deus, a Te servir, ó Deus, e a conduzir pessoas, ó Deus, até a salvação, ó Pai. Nós somos incapazes, limitados, mas nós conhecemos e andamos com o Todo-Poderoso.